A Relíquia, ela já vai começar com um prefácio extremamente metalinguístico em que o Teodorico, o personagem principal, vai falar da perspectiva do presente, né, do final do livro, do porquê que ele escreveu esse livro. Então, tipo, a primeira frase já é: decidi compor nos vagares desse verão, na minha quinta do mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso, as memórias de minha vida. Que neste século, tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, encerra, penso eu, e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Então, depois no final do livro eu vou dar uma comentada sobre o que seria essa lição lúcida e forte que eles aprenderam, mas você já dá pra perceber nesse prefácio ele falando sobre as aventuras que ele teve em Jerusalém, ele falando sobre a duplicidade dos bens, né, que é o material, e a moral, que é o espiritual. Então você vai sempre ter esse lado burguês dele conflitando com a religião de maneira muito crítica, o simbolismo do sagrado e do profano se misturando. A história ela vai se passar entre Lisboa e Jerusalém. Em Jerusalém que você vai ter a parte do realismo mais fantasia, que vai ser a interlocução dele com Jesus Cristo, a digressão, que foi um sonho que ele teve, né? Só que nesse começo ele já vai falar o nome da tia dele, a tia Dona Patrocínio das Neves. Por que Dona Patrocínio, né? Porque isso é uma gozação, né? Dona Patrocínio. Tipo, o que ela serve na vida dele? Qual que é a função desse personagem na vida dele? É patrocinar ele. Ele só tá interessado no dinheiro dela. O próprio nome dela sugere isso. Nenhum nome nesse livro é por acaso. Todos eles têm razões. E ele vai falar do Pôncio Pilatos, que foi quem mandou prender Cristo. Que foi um cara que Cristo, inclusive, salvou. Fez um milagre com esse Pôncio Pilatos, e ele vai lá e prende Cristo, manda matar Cristo do mesmo jeito, por causa da heresia. E você vai ver, você já vai ficar curioso, tipo, que milagres, né, que ele presenciou em Israel. Você vai ter já um começo de uma ironia, ele vai falar do Topsius, ele vai falar em como o Topsius falou mentiras sobre a viagem dele, como o Topsius, na verdade, falou que ele tinha levado pra viagem um saco com os ossos da família dele, quando, na verdade, ele tinha duas relíquias, que a gente vai ver já, uma do amor e a outra da religião. Então ele vai falar coisas que o Topsius escreveu no livro dele, Jerusalém Passeada e Comentada. Ele vai falar que nesse livro que o Topsius escreveu só tem mentiras sobre ele. Tem coisas horríveis, assim. Mas você já vai perceber que não dá pra você confiar no Teodorico, porque ele é um narrador realista. E ele vai narrar a história do jeito que ele quiser. Você tem que analisar com muita desconfiança. E ele já vai falar que ele prefere muito mais Portugal do que Jerusalém, porque ele tá sendo realista, propriamente dito. Ele tá falando de todas as religiões que ele não conhece, então, tipo, do hinduísmo, do budismo, tipo, da religião muçulmana, do islamismo, ele vai ressaltar, ele vai enaltecer, enquanto o cristianismo ele vai criticar as duras penas. Já dá pra perceber que ele é muito incomodado em as pessoas associarem ele à nobreza. Então, quando o Topsius fala aquilo do saco dos ossos da família dele, ele fica muito ofendido, porque ele é um burguês. O Teodorico é um burguês, então ele vai ficar muito ofendido sendo associado tanto à igreja, né, quanto à nobreza. Ele vai ficar muito ofendido com isso. Ele fala assim, se você quiser detalhes, vai ler o negócio do Topsius, porque eu vou contar a história do jeito que eu quiser. E você já vai percebendo, então, tipo, esses conflitos, né, que tem o dualismo ética, religião e ciência. E ele vai odiar a fidalgia e a belteza, então a nobreza e a religião. Porque ele é burguês, propriamente dito, né? O capítulo 1 já começa com ele contando a história do pai dele. E quando ele vai contar a história do pai dele, ele vai começar falando do avô. O que foi o avô? Nada mais, nada menos do que um padre que teve um filho. Então ele fala que o avô dele foi um padre. Como isso? O avô ser padre? Não pode, né? Tipo, o padre não pode transar. O padre tem que fazer voto de castidade. Não pode, não existe isso de padre ter filho. Então ele já começa metendo pau na igreja. Tipo, já começa metendo louco.
Ele vai contar, né, a história da família dele, né, de maneira resumida. Ele vai falar que o pai, ele chama Rufino de Assunção Raposo. Ele trabalhava nos Correios, escrevia, assim, por gosto, pro jornal. O Rufino, ele vai contar essa história de como o pai dele fez no jornal um elogio enorme a esse bispo da cidade dele, que visitava a cidade dele. E a partir desse momento ele passou a ser muito elogiado pelo religioso. Então, tipo, ele passou muito a ser elogiado por esse bispo, e isso resultou que ele conseguisse uma promoção no seu trabalho. Então ele foi transferido de Porto para Viana. O que isso simboliza nesse livro, né? Já tá falando que quando você mente, quando você exagera, quando você ressalta as coisas que você não é, e nesse sentido o pai dele é bem parecido com ele, você ganha coisas boas. Entendeu? Tipo, ele tá falando que se você mente sobre ser religioso, então ótimo, que você minta sobre ser religioso e isso vai te trazer coisas boas, porque o que importa é chupar bola ali, entendeu? O que importa é você pagar pau pros outros e a honestidade não importa em nada. Porque essa vai ser a mentalidade do Teodorico nesse começo do livro e até o final, né? Pra ser bem sincera. Ele vai contar que o seu pai, ele conheceu o comendador G. Godinho. E ele viajava com as sobrinhas do G. Godinho, né? Que é a Dona Maria do Patrocínio e a Dona Rosa. A Dona Maria do Patrocínio vai ser a tia dele, né? E a Dona Rosa, ela é... Você vai ter a metáfora da formiga e da cigarra aqui. Tipo, a Dona Maria Patrocínio, ela é muito trabalhadora, muito, no sentido de esforçada mesmo, assim, tipo, para com a religião. E a Dona Rosa não, ela é romântica, ela é lírica, ela adora ler românticos, tipo, escritores românticos. Ela é gordinha, ela é super apaixonada. E, tipo, do romance com a Dona Rosa, que o pai dele, do pai do Teodorico, teve ele. E, só que ela morreu após o parto, deixou o garoto só com o pai. Só que o pai vai acabar morrendo também, de um AVC. Então, tipo, quando órfão, o Teodorico foi levado pra Lisboa pra viver na casa da Titi, né, a tia Patrocínio. E ela é muito chata, essa mulher. Ela vai ficar, tipo, exigindo que ele pague pau pra Deus. Ela vai... tipo, ficar falando que sempre tem que concordar com ela, que sempre tem que enaltecer Deus. E vai ser uma coisa muito, assim, exagerada. Tipo, o senhor Matias, que é o cara que leva ele fala assim: essa é a Titi, é necessário gostar muito da Titi, viu? É necessário sempre dizer sim a Titi. Então, tipo, já começa uma relação super forçada. Ele é órfão, tipo, ele tava zero afim de estar nesse rolê. Só que ela vai impor a religião nele de uma maneira tão forçada que ele vai acabar tendo um ódio interno que vai crescendo, né, em relação à religião. A mulher, ela tava enjoada em receber ele. E falou que o Teodorico ela mandou o Teodorico pro internato. Ele vai conhecer o Crispim, um garoto que... vai, cuidar dele, né? Ser super carinhoso com ele, mandar bilhete de admiração. E ele fica falando que ele já fumava cigarro escondido. Tipo, você vai ter a mistura aí do profano com o sagrado. Ele vai falar das aulas chatíssimas de religião. Uma vez por mês ele ia visitar a Titi, né? E todo mundo elogiava seu desempenho escolar e tal. A Vicência é a criada da tia Patrocínio. E ela levava o Teodorico de volta pro colégio, contando que a tia era muito rica, herdeira do comendador Godinho, e que ela deve ser muito respeitada por ele. E daí ele começa a se apaixonar um pouco pela Vicência. Tipo, quando ele é criança, assim, mas é aquela paixão que você tem por, tipo, mulheres mais velhas quando você é criança, assim, tipo, uma besteira que logo desaparece. E ele vai se meter numa briga. No final ele é transferido pra Coimbra. E foi aí que ele adquiriu o apelido de Raposo, né?
E ele vai descrever o Crispim, assim, de um jeito muito angelical. Esse grande amigo dele. Quando ele foi transferido pra Coimbra, ele, tipo, começou a transar muito, sair, tipo, com prostitutas e enviar pra tia. Já começa aí a farsa, né? Enviar pra tia umas cartas religiosas, contando dos hábitos sagrados dele, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Ele conheceu o primo do comendador Godinho, doente, sem dinheiro e tal. E daí ele tentou pedir ajuda pro Teodorico pra tentar convencer a tia dele pra bancar ele. E daí a velha vai falar, não, mas ele merece passar fome porque ele ficou se metendo com saias, né, transando por aí, tipo. A Titi, ela tem absoluta repulsa por sexo. Tipo, esse é um traço dessa personagem. Ela vai ter repulsa por qualquer coisa que é sexual. E o Teodorico já vai queimar os bilhetinhos e as lembranças de suas, tipo, das amantes dele. E ele vai se apaixonar por uma prostituta que era amigo de, tipo, que ele encontrou um amigo dele lá de Coimbra, né? E ele recomendou pra ele essa prostituta que chama Adélia. E ela vai conquistar ele com os beijos profundos dela. Tipo, vai ser o primeiro amor dele, assim. E o Teodorico vai ser recriminado pela tia por estar, tipo, voltando tarde pra casa. Ele vai falar que não, que ele tava na igreja e tal. E daí ela vai acreditar nele, assim. E quando ele foi formado doutor, ele voltou definitivamente à capital. Ele ganhou um cavalo da tia. E à noite, quando ele tinha qualquer tempo livre que ele tinha, ele vai visitar a Adélia. A habilidade do Teodorico em manter a postura religiosa vai render pra ele algum tipo de confiança, mas o Dr. Margaride vai falar pra ele assim, é que você tem um competidor, viu, com essa sua herança, porque não é assim também, você tem um competidor. O Teodorico vira como competidor? Não tem competidor nenhum, eu sou o único herdeiro, né? Ele falou, não, tem a igreja católica. Se você quer essa herança, você precisa ser superior a Cristo, você precisa se equivalar na cabeça dela a Deus, tipo, ao divino, porque pra ela decidir deixar pra você e não pra igreja, você tem que ser divino. E a Adélia vai ficando cada vez mais distante, assim, cada vez mais isolada. E daí você vai perceber, então, que a Adélia tava traindo ele com outro cara. E o Teodorico, ele vai ficar super decepcionado. E daí... Só que, tipo, tudo isso resultou em ele ser mais devoto, mais religioso, pra tentar agradar a tia dele. Depois que ele teve, tipo, essa puta decepção amorosa. E quando ele vai encontrar com o Rinchão, que era um amigo que acabou de voltar de Paris, ele vai ter um desejo louco de ir pra Paris. Ele vai ter um desejo, assim, absolutamente absurdo. Ele quer ir pra Paris, ele quer ir lá transar em Paris, tipo... Ele quer ter aquele sonho parisiense, assim, aquela coisa normal. E daí ele vai mencionar, quando eles estão conversando, assim, na mesa de jantar, o Teodorico, a tia, toda aquela galera lá. Ele vai falar assim, eu queria ir pra Paris, assim, eles estavam falando sobre viagem e tal. E daí todo mundo fica horrorizado, a patrocínio fica horrorizada. Tipo, ai, que pecado. E daí o Dr. Margaride fala assim, nossa, mas ele podia viajar pra Terra Santa, né? Ele podia ir lá, peregrinar, ir pra Jerusalém. E daí... Teve uma noite meio melancólica. Só que a tia patrocínio acaba falando assim, não, você vai visitar Jerusalém. E trazer uma relíquia pra mim lá de Jerusalém. E daí ele fala, tá bom. Tipo, parece uma boa oportunidade, né? Pra festejar, pra pegar mulher, pra me divertir com liberdade longe dessa monstra. Então ele fala, eu topo. Beleza, eu vou sim. E é isso.
O capítulo 2 vai começar com ele partindo, então, e chegando a Alexandria, que é a primeira parada da viagem até a Terra Santa, né? O Topsius, ele vai encontrar o Topsius lá, eles vão falar sobre como, na verdade, eles vão pro mesmo destino e eles escolhem se unir pra viagem, né? Pra economizar e tudo, tipo, é uma escolha racional, pensando em dinheiro. O Topsius, ele é um alemão, historiador e arqueólogo, orgulhosíssimo. O Teodorico sempre é muito irônico, porque o Topsius, ele simboliza o cientificismo, né? Que é o auge do realismo, o movimento literário do Eça de Queiroz, o qual ele fica criticando. Então ele tá criticando o próprio movimento literário no qual ele tá inserido. Ele é do realismo fantasia, correto? Correto. O Topsius, ele é, então, esse simbolismo do cientificismo no seu ápice. Quando a ciência vira uma própria religião. E esse positivismo pro Eça é exagerado também. É tão ruim quanto a religião. E o Topsius, a ironia do Teodorico em relação ao Topsius vai simbolizar muito isso. E o Topsius, ele estuda o Herodes. No hotel, ele vai... Então, eles vão conversar, tá? O Teodorico vai pro hotel, vai perguntar informações sobre onde ele pode encontrar uma mulher. Ele vai conhecer, então, né, o Alpedrinha nesse começo de viagem no Egito. E o Alpedrinha, ele é um português que nesse livro vai simbolizar Portugal em toda a sua decadência, em toda a sua migração, todo o seu fracasso depois de ser uma grande potência das grandes navegações, né? E agora ser insignificante, na época também ser insignificante. Estava em crise econômica o Portugal nessa época. O Alpedrinha vai simbolizar isso. O Teodorico fica feliz de encontrar um outro lusitano, né? Ele vai contar a história da vida dele. Ele foi traído, perdeu todo o dinheiro no jogo. E ele carregava malas. Ele é carregador de malas. Então isso é uma própria metáfora pro quanto que Portugal carrega o fardo alheio. O fardo da Inglaterra, o fardo da França. Portugal carrega, né, a mala dos outros, tipo, na Europa. E ele é frouxo, ele é murcho. Ele é tipo Portugal, magrinho, assim, na ponta, no mar. Pois é. Ele vai falar assim, você quer uma mulher pra ficar? Tem uma mulher lá, essa Miss Mary... Ela é luveira, ela vende luvas. Você pode ir lá e tal, ela é legal. É uma inglesa. O Teodorico vai se apaixonar instantaneamente, que nem um idiota. Vai ficar falando sobre como o cabelo dela é lindo, o olho dela é mais azul do que a porcelana. Ela tem um cabelo encaracolado enorme. E ele vai começar a chamar ela de maricoquinhas e tal. Ela é luveira. O que isso significa, né? Como o Sérgio gosta de falar, mão pra lá, mão pra cá, sabe como é, né? Tipo, ela é uma prostituta. Porque ela fica com os caras baseados no dinheiro. O Teodorico vai dar champanhe pra ela. Ele vai bancar ela e ela vai transar com ele, sabe? Tipo, não deixa de ser uma prostituta. Tipo, o negócio da luva também é uma metáfora pra isso. E o Topsius vai chamar ela de Nossa Simbólica Cleópatra. E quando chega o dia de embarcar a Jerusalém, o Teodorico estava sofrendo de saudades da Maricoquinha, que deu uma camisa de dormir para ele. E ele vai chamar essa de sua grande relíquia do amor. E é muito importante isso. Ele vai ter essa relíquia, e a primeira relíquia que ele consegue é essa relíquia do amor. Ele vai pôr no envelope, que é um envelope pardo, que depois vai ser igual o envelope pardo que ele vai pôr a árvore. Calma, que eu já falo disso. E ele... por 2 dias no barco, ele vai ficar trancado com a camisetinha, assim, tipo, pensando nela, exasperado. E é muito engraçado. Nesse capítulo, o Teodorico tava muito
antes, né, dele ir embora um pouquinho, assim, quando ele tava se despedindo, ele vai falar uma música. O Teodorico vai cantar uma música, tipo, no auge da paixão, né? Paixão superficial, mas paixão nele, ele vai falar assim: quando a minha alma que te ficas, eu parto só com os meus ais. E tudo me diz, maricas, que não te verei nunca mais. E o Topsius vira: isso é Camões? Sendo que, tipo, é um escritor ridículo português que escreveu isso. É tipo assim, imagina que eu tô lendo uma quote do Michel Teló, e daí alguém, um cientista, vira pra mim e fala assim: isso daí é Machado de Assis, entendeu? É ridículo assim. Daí você já vai perceber o quanto que o Teodorico tá, tipo, achando... O quanto que o Essa quer criticar, né, esse cientificismo exagerado. Mas beleza. Ele vai finalmente chegar na Palestina. Ele quase vai perder o embrulho no navio. Quando ele tava indo pra Jerusalém, ele quase perde o embrulho, o pacotinho da Mary. Só que uma freira, que vai aparecer depois no livro, pega e devolve pra ele. Ele fala: muito obrigada. E ele fica falando da cruz no peito da freira. Então, tipo, misturando esses elementos do sagrado e do profano. Mano, esse livro mistura muito sagrado e profano, real. E, tipo, isso é simbólico até fisicamente, assim, tipo, nas descrições que ele faz. Eles chegam, então, à Palestina de barco. O autor, ele vai, tipo, tá meio desinteressado. Ele tava lá só pra agradar patrocínio, né? Então, tipo, ele vai... Só que daí ele chega no hotel lá em Jerusalém, que é ele vai estar nesse hotel em Jerusalém, e lá ele já vai ver, tipo, vai se apaixonar por uma outra mulher, que eles vão chamar de Cibele. Cibele é a deusa da fertilidade, né? Ela não chama Cibele mesmo, mas ela chama Ruby. Mas ele vai falar: nossa, que linda essa mulher, tal. Daí ele vai voltar pro hotel e perceber que ela, na verdade, estava no quarto do lado dele. E ele vai se meter em briga, o Teodorico vai se meter em briga com o pai dessa menina. Tipo, muito absurdo, mas ela não quer nada com ele, assim. Ele vai tentar cavar um buraco na parede pra ver ela pelada, tipo, pelo quarto do hotel. Vê como isso é ridículo. E o Teodorico, ele queria encontrar a Cibele no meio da multidão. Você vai ter um momento de... Os dois amigos, o Topsius e o Teodorico, eles vão na casa de Fatimé, que é uma senhora que tinha um serviço de prostituição, né? Entretenimento, tipo, de danceteria, assim, tipo... Eles vão pagar pela apresentação e eles vão se arrepender de ter pago, porque a moça é feia, ela tem olhos vesgos, dente podre. Só que daí, qual que é a metáfora disso, né? Qual que é a metáfora? Porque elas estavam com uma... Quando as dançarinas chegam com o véu, eles ficam tipo: ai, que gostosa, que tesão, nossa, que bom. Daí, quando elas tiram o véu, ele fica: nossa, que horror, que feia essa mulher, nossa. Só que o que é isso? Um dos subtítulos desse livro é Sobre a nudez forte da verdade e o manto diáfano da fantasia. E essa cena nada mais é que isso. A fantasia é um manto. E no fundo dela tem a verdade, entendeu? Então, tipo, essa cena é uma metáfora pra isso. Não é só pra falar que eles não gostam de comer prostituta feia. Não é só por isso. E você vai perceber, então, o retorno do Teodorico pro hotel. Ele vai escrever uma carta na Titi falando que ele foi devoto, que ele fez tudo pela terra sagrada. Ele vai recuperar o embrulho da camisa da Mary, ele vai beijar, falar: ai, que saudades. Sendo que ele já tava preocupado em prostituta. Você sabe, a Mary, ele não tem nenhum tipo de laço em relação a ela. Ele nem se importa em ser coerente nesse aspecto. Eles vão passar pelo Rio Jordão, pelas ruínas de Jericó e pelo Mar Morto. Eles vão se banhar nas águas sagradas como a tia tinha orientado, né? O raposo vai encontrar na colina uma árvore de espinhos que ele pensou que poderia ser aquela que originou a coroa de Cristo. E ele falou: pronto, essa vai ser a relíquia que eu vou dar pra minha tia, a árvore da coroa de Cristo.
Só que ele falou assim, não, pelo amor de Deus, árvore, promete pra mim que você não é a árvore de verdade, porque se você for sagrada, é capaz que ela se cure do fígado dela, e ela pare de ficar doente e ela nunca morra. Então, por favor, não seja de verdade, porque eu queria muito que minha tia morresse. E daí é assim que vai acabar o capítulo 2. Quando o Teodorico foi dormir no final do capítulo 2, ele não imaginava que ele ia acordar no dia seguinte para uma realidade diferente, para um sonho, para uma digressão. Ele vai acordar, né, naquele acampamento que ele tava. E daí o Topsius vai acordar ele e falar: a gente tá atrasado, vamos pra Jerusalém, a gente tem que ir pra Páscoa, é Páscoa agora. E daí, tipo, enquanto ele cavalga, ele vai sentir uma mudança misteriosa nos ares. Tipo, ele vai ver legionários romanos, multidões de peregrinos, mendigos. Ele vai perceber que tem construções históricas lá, assim. E daí ele vai ouvir a notícia da prisão do Rabi Joshua, que é Jesus, né? E ele só vai perceber que é Jesus, tipo, na metade do capítulo. Ridículo. O Topsius vai convocar o Teodorico para acompanhar ele à casa do Gamaliel, que é um rabino sábio que vivia na época do Cristo, né? Então, eles vão estar no século I durante essa passagem. Tipo, eles vão estar no ano 1. E o Teodorico, ele vai se sentir atraído por mulheres que se ofereciam em uma casa de banho, mas ele vai ser repreendido pelo historiador, que vai falar, não, a gente tem o Topsius, né? Ele vai falar pra ele assim, não, a gente tem que ir lá, tem um compromisso com o rabino. Então, tipo assim, o Topsius, ele vai mostrar o quanto que a ciência também, em alguns momentos, acha que o sexo é uma perda de tempo, sabe? E eles vão se alimentar na casa do Gamaliel. O rabino, ele vai estar acompanhado por outros homens. O Gamaliel vai estar acompanhado por outros homens. E daí eles vão começar a discutir o julgamento de Jesus, né? E qual que era a culpa de Jesus nesse momento? Foi se autoproclarar filho de Deus e Messias. Então, isso rendia ali punições severas. Só que o que o Essa de Queiroz vai fazer com a crucificação do Jesus? Deixa de ser uma coisa religiosa. Passa a ser uma coisa política, entendeu? Ele vai discutir em termos políticos sobre a política interna de Jerusalém na época. Ele não vai estar falando de questões religiosas. Você vai ter judeus que apoiam ele, judeus que são contra ele. Você vai ter um começo de cristianismo surgindo. Mas isso não importa, porque eles vão estar discutindo questões legais, assim, o que ele fez, foi crime, não foi, tem que morrer. Tanto que o Pôncio Pilatos vai condenar ele do mesmo jeito, sendo que ele tinha ajudado ele, sabe? O Pôncio Pilatos foi ajudado por Jesus. E o Teodorico, quando ele descobriu que o Rabi Jeshua era Jesus Cristo, ele começa a falar, ai não, pelo amor de Deus, eu tô aqui, é um milagre, Jesus, eu vou ver você, eu tô no mesmo lugar que você, eu vou me redimir, prometo, eu vou salvar, eu vou dar um jeito, tal. Então, ele começa num papo de redenção, assim, que você sabe que não vai acontecer, porque ele é um exagerado, ele é um realista, ele é volátil, ele tem descaso para com o outro. Só que assim, você vai lá, não, tá bom, se ele tá falando que ele vai se redimir, né? E você vai ter Jesus no pretório, que era onde tinha o julgamento. Teodorico ficou entusiasmado, né, pra encontrar Jesus. E o Pôncio Pilatos, ele também vai estar no lugar. E depois que Jesus é condenado, o Topsius e o Teodorico encontram um velho que vendia umas pequenas pedrinhas, assim, com inscrições religiosas. Ele vai contar essa história, que ele era muito pobre, sem trabalho, vendia, tipo, aquelas pequenas lembranças do templo. E daí Jesus apareceu, condenou, jogou fora a sua pedra, jogou fora, né, seu ganha-pão. E, tipo, eles vão perceber que Jesus, que era o adorador dos pobres, na verdade, tipo, tinha sido um escroto com esse homem.
Então eles vão dar uma esmola pra ele. E daí, tipo, você vai percebendo que, tipo, tem muitas discordâncias sobre Jesus. Tipo, vira uma coisa extremamente política. Então, eles vão escolher perdoar o assassino Barrabás e vão condenar Jesus Cristo. Na sala do pretório, você vai ter os seguidores de Cristo que vão perseguir um homem que foi curado por Jesus, mas que estava pedindo para sua crucificação. O Teodorico vai pensar sobre qual que seria a personalidade vivendo a época de Jesus. Então, tipo, qual que seria o seu papel naquele cenário, assim? Tipo, o que ele estaria fazendo lá? Tipo, ele podia ser um pastor. Ele tá muito, tipo, conectado com Deus, assim, mas é besteira. Você vai perceber que não tem nada a ver isso. Tipo, ele tá falando isso por falar, porque ele ficou comovido e tal. O Topsius vai levar o amigo ao templo, então ele vai levar o Teodorico ao templo. E os sacerdotes vão discutir umas amenidades religiosas, assim. E o Teodorico vai pedir para ir ao monte onde o Cristo está sendo crucificado. E eles vão ver o corpo de Cristo na cruz, até ele morrer. E Gade vai chegar falando que o corpo de Cristo foi retirado, ainda com vida da sepultura, mas não resistiu e morreu em seguida. Só que no dia seguinte, quando eles viram que o corpo de Jesus tinha desaparecido, o mito de uma nova religião tinha sido fundado por causa da Maria Madalena. Então ele fala assim, a religião ela foi fundada por causa de uma mulher. Foi esse amor para essa mulher que achou louca que ele tinha renascido que fez que o cristianismo fundasse. Veja como isso é uma crítica à Igreja Católica, né? O Topsius fala que é a hora de voltar ao acampamento. E o Teodorico vai deitar sem tirar suas botas e ele vai acordar e perceber que foi todo um sonho nesse, tipo, meio... nessa coisa meio corriqueira, assim, num ato tão comum. O Pote vai lá entregar as botas pra ele e ele percebe que ele vai acordar. E aqui acaba o capítulo 3. O capítulo 4, ele é o mais curto do livro. E ele vai ser, basicamente, o Topsius acordando... O Topsius não, desculpa. O Teodorico acordando do sonho, da digressão religiosa que ele teve no capítulo 3. E ele vai começar a falar assim, ai, nossa, tô até com saudades das visões do passado, de Jerusalém, daquela Jerusalém sagrada. Ele vai estar próximo de Jerusalém e ele vai falar assim, nossa, será que qual Jerusalém que eu vou ver agora? Será que eu vou ver a Jerusalém da época de Cristo? Será que eu vou ver aquela Jerusalém viva, cheia de religiosidade, treta, política, história? Ou então eu vou ver aquela Jerusalém triste, né? E daí ele vai sentir saudade das moças da casa de banho, ele vai sentir saudades de comer na casa do Gamaliel, do ouro, do templo. E ele vai no hotel do Mediterrâneo, né, de Jerusalém, ele vai receber a notícia que houveram... o Topsius vai chegar falando assim, teve umas novas descobertas arqueológicas e tal. E o Pote vai falar pra ele que teve um café com bilhar, que é o retiro do Sinai, que é irônico, né? Porque é o monte dos 10 mandamentos de Moisés, que abriu, e daí ele fala, nossa, um café com bilhar, tipo, que legal, vamos aproveitar, mulheres e tal. O Teodorico aproveitou pra embrulhar e organizar as relíquias de Titi, e daí você vai perceber que a coroa de espinhos e o embrulho da Mary, eles vão se misturar muito. E eles vão estar no mesmo tipo de envelope, um envelope meio marrom, assim, aquele mesmo envelope, meio parecidas as relíquias. E ele vai dar uma misturada nelas, tal, sem querer, mão pra lá, mão pra cá, assim, você vai perceber que pode acontecer alguma coisa muito grave se ele misturar as duas, né? E
Ele vai ter algumas pequenas relíquias, assim, que ele coletou. Depois ele vai vender isso no capítulo 5, quando dá ruim, né? Ele vai imaginar a tia Patrocínio recebendo a relíquia. E ele vai ter uns sonhos muito loucos. Ele sai pra fumar num lugar sagrado e ele começa a falar assim: nossa, seria ótimo se ela morresse, ia ser tão bom quando ela morrer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Saindo de Jerusalém, ele vai se esquecer do embrulho da camisola da Mary, que é trazido por um criado, mas no meio do caminho ele já vai falar: putz, eu não quero mais isso também. Tipo, tudo bem, né? A gente se amou, tal, no Egito, mas o que acontece no Egito fica no Egito, né? Também não é assim que eu quero levar pra Portugal. Tipo, isso a Titi descobre e tal. Daí ele encontra uma pobre senhora no meio do caminho. Ele dá um embrulho pra ela, que ele acha que é o embrulho da Mary, né? Ele vai lá dar pra ela. Vamos ver se é mesmo o embrulho da Mary. Vamos lá. Continua lendo, então. Lendo não, ouvindo, no caso. Tá. E você vai, tipo, você vai ter o Teodorico muito preocupado com o que a Titi vai achar dele. E eles vão encontrar o Alpedrinha. O Topsius, o Pote e o Teodorico vão encontrar o Alpedrinha, que tinha deixado de trabalhar no Egito pra se aventurar aí na Terra Santa. Ele vai contar que a Mary tinha deixado a cidade com um italiano pra Tebas e tal. O Teodorico, ele fica puto. Ele fica muito com raiva do Alpedrinha, porque ele percebeu que tanto o Alpedrinha tinha ficado com a Mary, quanto a Mary, tipo, tinha, entre aspas, traído ele, ido com o italiano. Só que assim, não faz sentido nenhum essa raiva dele em relação a Mary, porque ele também ficou com várias outras meninas e ele tava, tipo, cagando pra ela. E ele tinha acabado de dar a camisa que ela tinha dado pra ele com tanto amor pra, tipo, uma mulher aleatória, porque ele não queria que a tia dele descobrisse. Então, tipo assim, ele vai ficar puto, bem boy lixo, assim. E o Alpedrinha fala: não, é verdade, eu também fui seduzido por ela, e ela me deu uma peça de roupa também. E o Teodorico fica desiludido, né? Tipo, ele fala: ah, não, pelo amor de Deus, vamos sair do Oriente. O Oriente é um porre, tipo, só tomei no cu e tal. E daí eles vão embarcar pro Egito, o Topsius e o Teodorico. Eles vão se despedir do Pote do Alpedrinha. Vão passar o último dia juntos, bebendo, fumando, comendo mulher. E o Teodorico vai seguir de viagem pra Portugal. E no barco ele vai se apaixonar por aquela freira que tinha pegado o embrulho dele. Vai falar da cruz pesando. Ele fala: ai, meu amor de monja. Ele vai misturar a mulher, tipo, a freira, com a religião. Ele fala assim: nossa, será que eu consigo amar ela e deixar de ter temor por Deus? Assim, ele vai começar a misturar o sagrado e o profano de uma maneira tão ridícula que isso vai chegar no ar. O capítulo 5 é o último capítulo do livro, né? E ele vai começar com a Patrocínio recebendo o sobrinho, tipo, com muita animação, com muita felicidade, falando assim: ai, que bom! E ela vai estar pagando um puta pau pra ele, porque ele tinha acabado de voltar, né, da Terra de Deus e tal. E a relíquia mais preciosa que ele acha, né, que é o embrulho da coroa, ele vai deixar ela no oratório para ser aberta na presença de todos os convidados em um jantar. E daí ele vai perceber o quanto que a tia tá tratando ele bem, o quanto que a tia tá tratando ele diferente, o quanto que ela tá sendo agradável. E ela vai revirar as malas dele, desconfiada de escorregões, tipo, de encontro com saias, né? Desconfiado que ele, tipo, tinha saído transado, né? Só que ele vai só encontrar outras relíquias e ela vai se dar por satisfeita, assim. Só que à noite vai chegar a Dona Patrocínio, o Padre Negrão, que é um cara que tava muito próximo da Dona Patrocínio, e o Teodorico tava começando a ficar preocupado porque ele era padre, ele era uma ameaça grave pra sua herança, né? E ele vai começar a contar das santas aventuras do Oriente. Ele vai, tipo, juro, começar a misturar tudo, falar que não teve... Que, tipo, ele vai contar todas as histórias, só que todas religiosas, entendeu? Tipo, ele vai tirar absolutamente tudo que é profano e vai meter o sagrado no meio e substituir as histórias, assim. É muito engraçado. E a tia vai levar todo mundo pro oratório, pro ponto alto da noite, né? Desembrolhar a relíquia. E o Teodorico vai falar: é a coroa de Cristo. E daí, quando ela vai abrir o embrulho, o que tem dentro?
a camisola da Mary e o bilhete íntimo dela falando, ai, nossas aventuras são românticas e tal. Então, basicamente, o que ele fez? Ele trocou os embrulhos. Ele foi expulso de casa, então, né, vai se abrigar num hotel e vai vender as relíquias que sobraram pra ele. Ele vai começar a vender um monte de relíquia, e depois, quando ele não tem mais relíquia, ele vai começar a fabricar a própria relíquia falsa, falando que era verdadeira, porque ele tinha acabado de voltar de Jerusalém, então todo mundo estava meio acreditando. E só que, tipo, ele foi tão ambicioso que começou a perder o valor, as relíquias, de tanta relíquia que tinha, sabe? Então ele tava morando nesse hotel lá em Lisboa e tal. E daí a dona Patrocínio morreu. E ela tava distribuindo, tipo, a herança dela saiu, né, o testamento, e daí ela distribuiu todos os bens entre padres e amigos, e pro sobrinho a única coisa que ela deixou foi o óculo, que é um... Eu não sei descrever direito o que é. Pesquisa no Google, óculo, e você vai ver o que é. Mas é tipo uma coisa insignificante, assim. E ele vai ficar mal, ele vai ficar horrível, ele vai ter uma visão com Jesus Cristo. E o Jesus Cristo vai começar a dar umas lições sobre o comportamento dele, que ele tinha sido hipócrita, de fingir de uma santidade que ele nunca teve. E daí ele pagou o preço por ser hipócrita. Então daí vai começar a ter o tema, nesse final do capítulo, da inutilidade da hipocrisia. E ele vai tretar com Cristo, ele vai começar a brigar com Cristo, né, dentro da cabeça dele, claro. E daí ele vai perceber que, na verdade, ele tá falando com a própria consciência e não com Cristo. E ele vai encontrar o Crispim, aquele amigo dele do oratório. E ele vai perceber que agora ele era dono de uma firma, e ele vai chamar literalmente o cara de Crispim e Cia. Tipo, não dando nem um pouco pala, que ele só tá interessado na grana do cara. Tipo, que ele cagou. O homem vai lá e ofereceu um emprego, né, pro Teodorico, depois de ouvir todas as histórias do que aconteceu. Eles vão conviver muito, o Crispim vai convidar ele pra uma missa, e daí ele falou assim, nossa, eu podia até inventar uma desculpa e tal, falar que eu sou religioso, mas daí ele falou, cara, eu podia falar a verdade, tipo, que eu não acreditava em religião, que eu acho que ele ia me valorizar mais. Então, tipo, ele tá meio interessado. Não é que ele queria ser honesto porque ele queria ser honesto, ele queria ser honesto porque ele é interesseiro, sabe? O Crispim, ele vai admirar a honestidade do Teodorico e vai convidar ele pra outro passeio, e ele vai conhecer a irmã do Crispim, que é a Jesuína. E o Teodorico e a Jesuína, eles vão ficar, eles vão ganhando intimidade. O Crispim vai chegar pro Teodorico e falar assim, você ama minha irmã? O Teodorico falou, eu vou falar que amo, né, porque se eu não falar que não amo, mas ele fala assim, não, eu acho ela bonitona, viu, gostosa ela, mas eu não amar, assim, não amo, mas eu trataria ela bem e tal, seria um bom marido. E eles casaram, o Crispim ficou feliz com a honestidade do Teodorico. E o Teodorico vai comprar do Padre Negrão, porque ficou pro Padre Negrão, né, que era aquele possível competidor herdeiro da Dona Patrocínio. E ele vai comprar do Padre Negrão a propriedade que era uma herança. E ele vai saber que o Padre Negrão estava se aproximando de todos os bens, que ele vai colher os frutos do Comendador Godinho. E ele descobre que ele também tinha ficado com a Adélia, o Padre Negrão, que é engraçado. E ele vai refletir sobre como a história tivesse sido diferente se ele tivesse ousado, né? Se ele tivesse tido a coragem de afirmar naquela hora, no oratório, que a camisola era da Maria Madalena e que simbolizava o quanto que ele tinha rezado por ela e tal. Então, no final, ele não se arrependeu porra nenhuma. E a mensagem dessa história é: você pode afirmar com o que você quiser. A verdade, ela é feita a partir da afirmação. Tanto a ciência quanto a religião são afirmações. Afirmações têm o poder, entendeu? Tipo, se você tem coragem de afirmar, você tem coragem de fazer ciência, você tem coragem de fazer religião. O poder da afirmação é o que faz a ciência, entendeu? Essa é a lição lúcida e forte que eles aprendem.